A jaca caiu no chão porque foi atraída pela terra. Ué, como assim, Maristela? Olha só, Rosinha, imagine que essa bola aqui é a terra, certo? Olha, ela puxou a jaca em sua direção, assim como puxa todos os objetos, inclusive a lua. Essa atração é também chamada de força gravitacional. Ah, quer dizer então que essa força existe entre o Sol e a Terra, entre a Terra e a jaca, entre eu e você, entre todas as coisas? Exato, matéria atrai matéria, Rosinha. Olha, quem estudou e desenvolveu essa teoria que fala da atração gravitacional foi o físico inglês chamado Isaac Newton. De acordo com a teoria de Newton, a força com que faz que a jaca caia no chão é do mesmo tipo com que faz que a Terra fique ligada ao Sol, a Lua, a Terra. Bom, ele afirma que todos os objetos no universo se atraem mutuamente. E isso quer dizer o seguinte, Rosinha, segura aqui, por favor, olha só. O Sol atrai a Terra, assim como a Terra atrai o Sol. A Terra atrai a Lua atrai a Terra. E todos os objetos seguem essa mesma lei. E essa lei foi chamada de Lei da Gravitação Universal. Newton supôs que a força gravitacional seria tanto maior quanto maiores fossem as massas dos objetos. Isto é, quanto mais matéria um objeto tem, maior será a força com que ele atrairá os objetos para si. E igualmente será atraído por eles. Portanto, a força gravitacional entre dois objetos é diretamente proporcional às suas massas. Além disso, Rosinha, a força é menor quanto mais afastados estiverem os objetos. E tem mais, a força diminui com o quadrado da distância. Portanto, a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso, Vicente. A Terra foi capaz de movimentar a jaca. Ou melhor, a jaca se movimentou em direção à Terra e a Terra permaneceu parada. Tá, mas entendeu? eu ainda não saquei isso, Gil. Ó, você tá lembrado daquela lei da ação e reação? Um objeto A exerce uma força sobre o objeto B. Tá. O objeto B exerce uma força com a mesma intensidade sobre o objeto A. Tá certo, agora eu lembrei. Agora, segundo essa lei, a intensidade da força com que a Terra atraiu a jaca é a mesma intensidade de força com que a jaca atraiu a Terra, tá certo? Certo, olha. Mas isso porque, olha o seguinte, a massa da jaca é muito pequena em relação à massa da Terra. Ah, tá certo. Não é isso? Então por isso que a força que a Terra fez sobre a jaca foi suficiente para alterar o seu estado de movimento. E a força que a jaca fez sobre a Terra não foi suficiente para movimentar a Terra, tá certo? Então por isso que a jaca foi acelerada e a Terra não. Então. Exatamente. E é o seguinte, por isso que toda vez que a gente tem que levantar um objeto, entendeu? A gente tem que fazer força. Tá Por exemplo, certo. se eu fosse levantar essa cadeira aqui, a gente tem que vencer a força gravitacional. Tá certo, e agora com você sentado, se eu quiser levantar, eu vou ter que fazer mais força, porque o peso é maior, não é isso? Exatamente. Sabe por que isso acontece? Porque é o seguinte, quanto maior a massa do objeto, maior a força com que a Terra o atrai. Entendeu? Mas sabe o que eu ainda não saquei? A diferença entre massa e peso. Isso é muito importante, porque o conceito de peso de um objeto é frequentemente confundido com a massa do objeto. Eu achava que era a mesma coisa. Lembra da aceleração da gravidade? Aceleração da gravidade eu me lembro sim. Todos os corpos próximos à Terra caem em direção à sua superfície com uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Pois então, a massa de um objeto é a quantidade de matéria que forma um objeto. Já o peso é uma força cujo valor depende da massa e da aceleração da gravidade. Isso é o mesmo que dizer que o peso de qualquer objeto é igual ao produto de sua massa pela aceleração da gravidade. Ou P é igual a M vezes G. Então é por isso que o peso de um objeto pode ser diferente em um outro planeta, embora a sua massa seja a mesma. Certo. Na Lua, por exemplo, você pode pular mais alto com menos esforço, porque a força gravitacional e a aceleração da gravidade é menor do que na Terra. Mas é o peso que varia e não a massa. Esta permanece a mesma. Mas eu continuo não entendendo direito. Queria que você me explicasse, afinal, por que a Lua não cai? Imagine um canhão colocado na montanha mais alta da Terra e que atira uma bala horizontalmente.
Se a bala for atirada com uma velocidade baixa, vai cair no ponto A. Se a velocidade for maior, vai cair no ponto B. Com mais velocidade, vai até o ponto C. Mas se a velocidade for aumentando cada vez mais, vai chegar uma hora em que a bala não vai cair mais, vai entrar em órbita, passando a descrever uma circunferência D em volta da Terra. Assim, Newton explicou por que a Lua não cai. Mas tem também outra explicação. Você sabe que a Lua gira em volta da Terra e sua trajetória, ou melhor, o caminho que ela percorre é aproximadamente circular, não é? E você já sabe também que para existir um movimento circular é preciso que a força resultante aponte para o centro da circunferência, isto é, uma força centrípeta, que neste caso é a força gravitacional. Então a Lua tem aceleração centrípeta, que muda a direção do movimento, ou a direção da velocidade, mas não muda o seu valor. Por isso dizemos o seguinte, Rosinha, que a Lua está em órbita ao redor da Terra. Nossa, quanta coisa, né? Depois de tanta informação, nada melhor que uma revisão, você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem diferentes tipos de astros, com características diferentes. Estrelas, planetas, satélites. E que os astros realizam dois tipos de movimentos: a translação ao redor de outro astro e a rotação sobre si mesmo. Conheceu a lei da gravitação universal, que supõe que todos os objetos se atraem mutuamente e que essa atração é chamada de força de atração gravitacional. Aprendeu que os objetos na superfície da Terra não flutuam porque a Terra os atrai gravitacionalmente para sua superfície e que a força com que a Terra atrai os objetos é o peso do objeto. Finalmente, conheceu a diferença entre massa e peso. Viu que massa é a quantidade de matéria que forma um objeto. E peso é uma força, cujo valor depende da massa do objeto e da aceleração da gravidade. Por isso, o peso de um objeto pode ser diferente em outro planeta, mas a sua massa será a mesma.